Então, estamos iniciando mais o Evangelho do sábado, às 20 horas, com muita alegria, com uma satisfação muito grande de poder semear essa boa semente do Cristo, que a gente semeia direto nos corações, né? Isso é muito importante. Antes de fazer a abertura, eu queria falar que na quarta-feira que vem, às 20 horas, a gente vai falar sobre a lei da natureza. É um assunto muito amplo para se estudar. E hoje nós temos o seu Antônio, que vem brindar nós com esse evangelho, que é uma pessoa que a gente ama muito, faz parte da nossa família espiritual de longos séculos, e nós nos encontramos de novo numa hora muito boa, num momento muito decisivo, muito bom, que nós estamos iniciando uma nova era, que é o nome do nosso grupo aqui, né? Unidade Doutrinária, Amanhecer de uma Nova Era. Quando quiser entrar nas páginas, é esse nome. Que Deus abençoe. No sábado eu estou fazendo um atendimento fraterno na parte da tarde. Quem tiver algum problema, quiser ter um diálogo fraterno, vai ser muito bom vir até aqui, nós trocar bastante ideias, não é? É um encorajamento, um conforto, um consolo muito grande que a gente passa para as pessoas que vêm até nós, por autorização de Jesus Cristo. Então, neste momento, para não adentrar muito no tempo do seu Antônio, que é muito precioso, eu vou orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nós dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixe nós cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, Senhor. Então, estou passando esse momento para o seu Antônio, para ele fazer a exposição do Evangelho para nós nessa noite. Obrigado, seu Antônio, pela vinda. O nosso abraço fraterno a todos aqueles que neste momento nos acompanham, nos veem, nos observam. A nossa profunda gratidão por nós fazermos parte desse hall de pessoas tão queridas que acompanham aqui os trabalhos desta casa, as divulgações que são aqui feitas. Então, nosso abraço fraterno a cada um. E nós rogamos a Deus, a Jesus, nesses momentos difíceis que estamos vivendo, muita paz, muita proteção, que cada um de nós possamos alcançar o auxílio necessário neste momento de tanto sofrimento. E nós trazemos sempre aqui algum tema para que a gente possa desenvolver e clarear melhor a nossa visão sobre a realidade da vida. O que é a vida, como a vida caminha, de onde viemos, porque nos encontramos aqui momentaneamente desse outro lado, porque antes de estarmos aqui nós estávamos do outro lado, mas agora nos encontramos aqui. Após um breve tempo, porque mesmo que a gente passe aqui um longo período relativamente, é um breve tempo e a gente retorna novamente. Então, nessas idas e vindas, nós vamos cada vez mais, com a graça, a misericórdia de Deus, de Jesus, nós vamos melhorando, então, os nossos conhecimentos também. E nós estamos trazendo aqui para o nosso tema de hoje, assim, um tema bastante interessante. Não é um tema incomum, mas é bastante interessante porque nós queremos falar aqui sobre, e o tema é esse, do Novo Testamento ao Evangelho de Luz. Do Novo Testamento ao Evangelho de Luz. Onde nós queremos chegar? Nós queremos informar que o Evangelho de Luz ele é toda uma sequência. É uma sequência que não começou tão somente no momento em que Jesus esteve aqui no nosso meio junto de nós. Como nós já comentamos aqui muitas vezes, a vinda de Jesus aqui, a corporificação dele aqui no nosso meio, em torno de 33 anos mais ou menos, ela significa
não é uma vinda por acaso. Não é alguma coisa que está acontecendo por ordem do acaso, do improviso. Nós sabemos que é um programa pré-estabelecido, há milhares e milhares de anos atrás. E que nesse programa, nesse projeto, tem muita gente. Mas tem muita gente mesmo. São milhares e milhares de pessoas, de seres, que são os cooperadores do Cristo, desde que o Cristo assume essa grande responsabilidade junto de nós. É claro que ele estabelece essa enorme equipe. Nós não sabemos quando isso se deu, mas nós só sabemos que se implica em milhares e milhares de anos atrás. Então, todos aqueles nomes ilustres, esses personagens ilustres, como os grandes profetas, profetas maiores, os menores, são espíritos de altíssima escola. É claro que não é por acaso que eles estão no programa. Todos eles têm alguma coisa a cumprir. Então, quando nós comentamos aqui, nós buscamos, por uma questão até de uma certa curiosidade, que nós falamos muito no Evangelho de Luz, no Novo Testamento, mas a coisa é muito mais antiga que a gente possa pensar. Porque o Novo Testamento, ele significa a vinda de Jesus aqui. Por que Novo Testamento? Porque está dividido em 3 fases. Em 3 fases. A primeira aliança com Moisés, a segunda aliança com ele próprio, é a segunda aliança, e a terceira aliança com o Consolador prometido, que ele anuncia lá há 2000 anos atrás, e se me amais, e rogarei meu Pai, e vos enviará um outro Consolador, a fim de que esteja eternamente convosco, que é o Espírito de verdade que o mundo não conhece e absolutamente não vê, mas estará convosco eternamente, e vem para vos ensinar todas as coisas, e vos fazer recordar tudo aquilo que eu vos tenho dito. Então, vejamos que o Novo Testamento, ele praticamente, ele é completado, a sua compleção se dá com a vinda de Jesus. Quando Jesus retorna, nós já temos aí de uma forma completa o Novo Testamento e nós temos também, é claro, na sequência, o Evangelho de Luz. Então, mas é coisa nova? Nós sabemos que não. Onde começa isso? Olha, olhemos só, pensemos bem. Se a vinda de Jesus aqui não é uma coisa improvisada, não é nenhuma coisa que está acontecendo por acaso, mas é um projeto pré-estabelecido ao longo dos anos e que nesse projeto ele contém milhares e milhares de seres importantíssimos para dar sequência. Qual que é a missão dessas pessoas, desses seres? A divulgação daquilo que está numa ordem divina, a divulgação daquilo que está pré-estabelecido por Jesus Cristo. Então, mas isso é muito anterior. Então, quando nós pegamos aí esses pontos fundamentais, como a primeira aliança, a segunda aliança, a terceira aliança, mas essa coisa é muito mais antecedente ainda, antecede. Porque Jesus, quando nós temos que primeiramente voltar muito atrás, para que a gente comece, então, a ter uma certa interação da nossa relação com ele, Jesus. Nós estamos relacionados com ele. Ele está relacionado conosco. Foi sempre assim? Nós sabemos que não é bem assim. Nós sabemos que ele nos adotou há milhões e milhões de anos atrás. Quando ele escreve aos Efésios, no primeiro capítulo, o capítulo número 1, no versículo 24, quando o próprio Paulo, escrevendo ao povo de Éfeso, ele diz assim, e porque nos reuniu nele. Olhemos só, se ele está nos reunindo nele, está nos reunindo naquele momento. Então, nós não estávamos anteriormente reunidos nele. Então, porque nos reuniu nele antes da fundação do mundo. Então, a Terra era apenas um projeto. A Terra não existia, porque a Terra nada mais é que a nossa moradia, é a casa que ele estava preparando para que todos aqueles a quem ele estava assumindo essa grande responsabilidade perante Deus, o Criador, essa estrutura Deus, que não é uma pessoa, mas que é essa estrutura amor, essa energia, é claro que você vai muito longe. Então, quando a gente pensa assim, do Novo Testamento ao Evangelho, é um espaço de tempo. Do momento em que ele está aqui,
na criação, na elaboração do Evangelho. Não foi ele que escreveu o Evangelho. Jesus não escreveu uma única palavra sequer, mas essas pessoas que escreveram e que tornaram notório esse Evangelho de luz, eles também estavam no programa para fazer isso. Ninguém faz aquilo que não lhe compete. Todo mundo só faz aquilo que está dentro da sua competência. E essa competência é pré-examinada por ele, Jesus, ao longo dos anos. Hoje nós vestimos essa indumentária e nós mostramos dessa forma como nós somos, com o nome que nós temos na atualidade, a família em que nós estamos inseridos, mas tudo bem. Mas nós já fizemos isso muitas vezes e fizemos grandes mudanças muitas vezes, iremos fazer também muitas outras mudanças. Então, o Evangelho de Luz, como nós colocamos aqui, do Novo Testamento, é um espaço de tempo, do Novo Testamento. Mas só que para chegar no Novo Testamento é um outro espaço de tempo. Desde que Jesus nos adota, qual que era a finalidade? Adotando esse mundo, essa multidão de espíritos imperfeitos, comprometidos com a lei. Nós não somos aqui da Terra, como está colocado lá no Livro dos Espíritos, na questão 172. Allan Kardec trabalhando essa questão em profundidade, porque a gente tenha consciência. As nossas existências físicas têm se dado somente na Terra, só aqui. E a resposta é não. Vivemos-las em outros mundos. A que viveis aí agora não é a primeira nem será a última. Olhemos então, vamos ao trabalhar esse lado da lógica, esse lado da razão, porque o Espiritismo é razão e é lógica. Então vejamos que é um espaço de tempo entre o Novo Testamento e o início lá atrás. Mas qual era a finalidade? Esses espíritos ainda muito atrasados e muito bloqueados, porque muitos já eram portadores de uma alta elevação, assim, de altos conhecimentos científicos, mas só que a maioria de nós, muitas vezes, nós procuramos outros caminhos, os caminhos do erro. Mas agora Jesus estava reunindo um pouco de lá, de um mundo, de outro, e agora formando perante a estrutura Deus, para que nos pudesse encaminhar a cada um de nós. Mas como que ele vai nos encaminhar? Através de que forma? Nós precisamos entender o que está se passando, porque a maioria de nós trazemos bloqueios totais ainda. Nós somos muito antigos, nós somos muito inteligentes, nós desenvolvemos muito a nossa inteligência, mas não desenvolvemos a nossa moral. Então nós já fizemos muitos males, nós já provocamos muitas guerras, não só aqui, antes daqui. Mas Jesus, diante da sua misericórdia eterna, porque ele é um Cristo, e a missão dos Cristos é justamente essa, redimir multidões de espíritos para que eles alcancem a sua elevação. Porque no propósito de Deus, os filhos que ele criou, todos terão que chegar um dia a um ponto em comum, espíritos perfeitos. Mas então como que isso vai se dar? Através de informações, só através das informações. Então, o Evangelho que nós temos hoje é a fonte número 1 das informações fundamentais. Mas essas informações, muitas delas já estavam contidas no Novo Testamento, já vinha no Novo Testamento. Mas nós temos que entender uma coisa muito importante. O Novo Testamento ele está relacionado com o Antigo Testamento. Comumente, nós vamos encontrar matérias ali, e até porque Jesus, muito comumente, ele dizia, é para que se cumpram as Escrituras. É para que se cumpram as Escrituras. Ora, as Escrituras a que ele está se referindo é o Antigo Testamento. E é justamente no Antigo Testamento que nós temos a base fundamental, aquela que vai buscar nos regular perante a lei de Deus, os nossos movimentos aqui na Terra, as nossas maldades, os nossos maus sentimentos, tudo as nossas má tendências. Então, essas leis são aquelas que vão procurar nos regular. E amarás ao seu Deus de toda a tua alma, de todo o teu espírito, e amando ao seu próximo a si mesmo. Resumindo os 10 mandamentos. Mas nos 10 mandamentos está tudo lá colocadinho como a gente, de uma forma reguladora,
para que a gente acerte os pontos. Porque se nós errarmos agora sabendo o que nós não podemos fazer, aí as coisas podem complicar mais ainda para nós. Mas quando nós sabemos, agora, está de consciência, que nós agíamos errado porque não tínhamos conhecimento, nós éramos inocentes, mas agora nós já temos certo conhecimento, então o que eu vou fazer? Representando essa multidão de espíritos, nós vamos buscar nos pautar na lei. Não matarás. É claro que não matarás não implica só em homicídio, não. Nós podemos matar das mais variadas formas. Matar sonhos, criar impedimentos, se matar a oportunidade de alguém progredir, de alguém construir sua vida. Então, não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, que é um dos grandes crimes perpetrado aqui na Terra. Mas ele está lá no 8º mandamento. Não dará falso testemunho do seu semelhante. Honrarás o teu pai e a tua mãe. É uma lei. Tudo isso é lei. Está onde? No Antigo Testamento. Mas o Novo Testamento ele tem uma ligação profunda, porque é uma sequência. O Novo Testamento chegou a ser Novo Testamento quando chegou no ponto correto, porque ele começou como Antigo, porque, segundo o próprio Emmanuel, o Antigo Testamento ele é o alicerce, ele é a base, ele é a revelação. Ele é a revelação. Então, ele vem caminhando, através desses milhares de anos, ele vem caminhando e mostrando os pontos fundamentais perante a lei, até que ele chega nessa era cristã. Porque quando Jesus chega aqui, já havia outros calendários, com certeza, calendário romano, persa, egípcio e outros calendários. Quando Jesus chega aqui, no calendário romano, era o ano 749. Então, mas a partir dele, aí nós temos o calendário gregoriano, que ele começa, então, no número 1 da era cristã. Então, vejamos que interessante. Nós queríamos trazer esses pontos para nós fazermos essa ligação do Novo Testamento ao Evangelho. É um espaço, mas só que o Novo Testamento está ligado com o Antigo. E o Antigo está repleto de informações, na forma como nós devemos nos conduzir, na forma como nós deveremos trabalhar a nossa vida. Então, porque tudo isso implica em informações. Então, e por que nos reuniam neles antes da fundação do mundo? Quer dizer, a terra preparando a casa, preparando o lugar para que nós estivéssemos aqui, mas agora nós teremos que saber o que fazer, mas como fazer? Mas isso não veio só depois da corporificação dele aqui, não. Isso é muito antigo. Antigo mesmo porque a presença de Deus através das suas leis, ela está em todo o universo, em todo lugar. E nós, como somos muito antigos e espírito altamente comprometido, criminosos, a maior parte, graças a Deus e graças ao Antigo Testamento como base e graças ao Novo Testamento, hoje nós podemos já considerar que é um grupo enorme que já está muito melhorado. É aqueles que já desenvolveram melhores sentimentos no seu interior, desenvolveram melhores sentimentos. São pessoas que não têm condições mais de fazer o mal a outra pessoa. São pessoas que, se puder fazer o bem, ele faz, mas o mal ele não faz. E nós estávamos aqui até recordando os cristãos primitivos. E nós estávamos vendo aqui uma matéria hoje, inclusive num documentário, em cujo documentário, esse documentário, era a respeito de Constantino. Constantino, ele que chegou a ser um tribuno, e como ele era uma pessoa que se notabilizou pela sua capacidade de trabalhar aquele meio social da melhor forma possível, então ele acabou sendo eleito como uma autoridade maior, onde ele tinha um domínio grande, mas só que nós sabemos que onde tem muitos seres humanos unidos, nós sabemos que ali está a presença daqueles que vieram de outros lugares também e que estão no comando e que querem se constituir em autoridades máximas. Daí, então, nós temos as guerras. E não foi fácil para Constantino. Nós vimos a luta que ele teve quando ele começa a descobrir um comportamento diferente nas pessoas. E essas pessoas nada mais eram que os cristãos primitivos. Ele notava que eles eram diferentes. Eles não eram atidos à guerra,
eles eram mansos, eles já tinham a capacidade de perdoar, eles eram totalmente diferentes. Mas ele ainda trazia, porque ele não era um cristão ainda. Eles ainda, como a maioria do Império Romano, eles acreditavam nos seus deuses, o deus Júpiter, Mercúrio, seus deuses, né? Mas ele começa a perceber coisas diferentes. Então ele começa a optar para trabalhar esse meio, porque é justamente nesse meio que ele é socorrido. Ele que foi pego numa emboscada, e seus amigos que estavam vindo para ir para Roma, foram pegos numa emboscada e quase morreram. Quem que os acudiram? Quem que os pegaram ali e levaram para os seus refúgios? Porque eles estavam, a maior parte, refugiados em cavernas. Então eles levam lá e tratam dele, aferimento, e ele percebe que são pessoas boas. É justamente a partir daí que ele começa, então, a se interessar por essa nova modalidade, nessa nova forma de pensar, nessa nova forma de relacionamento humano. Mas na medida em que ele começa a atender para essa base, logo ele encontrou um mundo de inimigos que não aceitavam aquilo de forma alguma. Cristãos não eram gente, eram verdadeiros inimigos. Então eles tinham que ser combatidos, eliminados. E naquele tempo, quantos cristãos já eram levados às feras? Abriam-se as jaulas e as feras vinham. E aqueles cristãos entravam cantando muitas vezes, porque eles tinham uma fé tão grande. Por quê? Porque eles sabiam que eles não eram o corpo. Eles descobriram, através da mensagem do Evangelho, que nós não somos o corpo. E através de Paulo, que nosso corpo é apenas uma morada temporária. Nós não somos o corpo, é a casa que nós moramos. E o que passa pela ação do tempo, não somos nós. O Espírito é eterno. Mas a casa que nós moramos, ela passa pela ação do tempo. É ela que envelhece. É ela que um dia terá que ser desocupada. E esse pessoal logo começou a perceber isso. Isso está contido na mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Está contido no Evangelho de Luz. Porque o Evangelho de Luz nada mais é, nada menos que a expressão de Jesus. E é a expressão que hoje nós temos como Consolador prometido. Então, vejamos 3 períodos fundamentais, né? O primeiro, a aliança, Moisés, trazendo essas bases. Aí nós temos a segunda aliança, Jesus corporificado aqui, mas garantindo toda a anterioridade, porque o Evangelho não começa ali nele, já tinha começado muito antes, porque o Evangelho de Jesus é o amor dele pelas pessoas. O Evangelho de Jesus é esse amor que ele tem pelas criaturas, pelos quais ele foi ao sacrifício, lá no Gólgota. Então, aí nós temos essa primeira aliança, nós temos, então, a segunda aliança, na presença dele aqui, e a terceira aliança, que é a doutrina espírita, que é o espiritismo, que é o Consolador, aquele que nós recebemos aqui na Terra, menos de 2 séculos, naquele 18 de abril de 1857, que vinha, é justamente aquilo que está em João 14, de 15 a 17 e 26. E se me amais, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim que viva eternamente convosco. Porque o Consolador, que é o Espírito da verdade que meu Pai enviará, estará eternamente convosco, e vem para vos ensinar todas as coisas. Olhemos a grandeza, ensinar todas as coisas, e vos fazer recordar aquilo que já tinha vos dito nos tempos anteriores. Então, é uma coisa interessante para nós memorizarmos do Novo Testamento ao Evangelho de Luz, mas tem um espaço anterior do Novo Testamento ao início do Antigo Testamento. Mas Jesus está por trás disso tudo. Ele e a sua enorme, imensa equipe de trabalho junto ao poder divino, ali que se começa e as coisas só vão andando. Então, aí nós temos, então, hoje, quando nós falamos no Novo Testamento, que já é um ponto alto, porque ali já fica culminado toda uma base. Não tem mais nada que acrescentar. Já está tudo ali no Novo Testamento. E o Evangelho segundo o Espiritismo é o reflexo do Novo Testamento. E o reflexo do Novo Testamento é o reflexo de nosso Senhor Jesus, o Cristo de Deus. Então,
Aí nós temos já no Novo Testamento, na Bíblia, né? Porque a nossa Bíblia ela vai falar do Antigo e do Novo. No Antigo Testamento, nós temos 39 capítulos. Ela contém 39 capítulos no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós temos mais 27 capítulos. Onde nesses 27 capítulos, o que nós temos aí? Os 4 evangelhos fundamentais. Mateus, Marcos, Lucas, João, nós temos aí. Mas aí nós temos ainda 14 epístolas de Paulo. 14 epístolas, quando ele escreve, começando pelos romanos, aos coríntios, ao povo de Éfeso, e por aí vai. São mais 14 cartas que ele escreve. E que vai terminar onde? No Apocalipse. Vai terminar no Apocalipse. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele contém 251 questões das 260 questões que estão no Novo Testamento. O Novo Testamento contém 260 questões, 7.957 versículos. Aí está o Evangelho de luz, porque aí, então, nós encontramos os evangelhos, as cartas, o Apocalipse. Então, nisso tudo, nós temos uma totalidade, a Bíblia, de 66 livros. 39 mais 27, 66 livros. Aí está o grande conteúdo para a humanidade. Aqueles que não queiram acreditar e que tenham verdadeiras aversões à Bíblia, problema de cada um. Nós, no nosso caso, nós achamos que é problema de ignorância, porque o Emmanuel diz que o Antigo Testamento é a revelação, é a base, é o alicerce, e o Novo Testamento são as paredes erguidas. E após tudo isso erguido, nós temos o Evangelho de luz. E quando nós temos o Evangelho de luz, nós temos a doutrina espírita aqui junto de nós. Porque o Consolador prometido que meu Pai enviará, que é o Espírito Santo, ele vem para vos ensinar todas as coisas. Qual é o meio informativo que nós temos aqui na Terra que nos traz todas as informações? E essas informações, elas vão ganhando notoriedade, porque o Espiritismo, ele está estabelecido, além de 5 pontos fundamentais: Deus, imortalidade, reencarnação, comunicabilidade. Olha a comunicabilidade aqui, nesses testamentos. A comunicabilidade entre os espíritos e essa pluralidade dos mundos habitados. Mas assenta-se num tríplice aspecto: ciência, filosofia, religião. A ciência é aquela que a doutrina espírita usa, porque o espiritismo não tem nada a ver com igrejismo. O espiritismo não tem nada a ver com seitas, não tem. É um conhecimento profundo e a base dele é a ciência. Na física, na química, na biologia, antropologia, arqueologia, ele usa a ciência para poder explicar as coisas. A filosofia para explicar essa ciência. E a religião é aquela que vai nos mostrar um Deus totalmente diferente. Causa primária de todas as coisas, suprema inteligência de todo o universo. É esse Deus que João fala lá na sua primeira epístola. Ele escreveu 3 epístolas, numa dessas epístolas. Porque Deus é amor. Deus é amor. Então Deus é essa energia que gerou todo esse universo, que nos gerou a cada um de nós. Deus não é uma pessoa. Mas, infelizmente, muitas dessas partes, com todo respeito, e isso não é uma referência para todos, porque tem muitas igrejas sérias, tem muitos pastores sérios, tem muitas religiões sérias que ainda buscam se pautar na lealdade a Deus Pai, a Cristo Jesus e ao Evangelho de luz. Mas, infelizmente, as trevas conseguiram fazer uma invasão muito grande e, através disso, conseguiram colocar na mente de pessoas incautas, de pouco conhecimento, ignorantes, que elas não têm culpa. Os culpados são esses que fizeram isso, mostrando um Deus totalmente humano, totalmente diferente. Um Deus antropomórfico, um Deus vingativo, vicioso, um Deus mentiroso. Não, então, nós não temos nada a ver com isso. Quando ciência, filosofia e religião, a religião é para mostrar esse Deus grandioso, esse real e verdadeiro Deus, mas mostrando também
o Filho dele em relação a nós. Porque Jesus é um Cristo. Em cada orbe, em cada mundo tem um Cristo governando. Nós temos um Cristo superior que governa o sistema solar, que também é um projeto. O sistema solar é um projeto, as moradias que fazem parte dele são projetos, a Terra é uma dessas casas, dessas moradias, então, e cada uma dessas moradias tem um Cristo governando. No nosso caso aqui na Terra, o nosso supremo governador abençoado é nosso Senhor Jesus, o Cristo de Deus. Então as coisas vão ficando cada vez mais claras, porque nós estamos numa era em que nós temos uma capacidade de desenvolver conhecimentos muito grande. Eu estava vendo uma matéria, inclusive do IBGE, uma matéria interessante, que o conhecimento humano, até no ano 1900, no ano 1900, em 100 anos, o homem desenvolveu uma evolução muito grande na área científica, em todas as áreas. Ele precisou de apenas 100 anos. Olha que quantos anos nós vivemos, quantos milênios. Mas agora, em apenas 100 anos, ele se deslumbra com grandes coisas. Mas no ano 1900, é uma pesquisa. E no ano de 1945, nós não precisamos mais de 100 anos. Em apenas 25 anos, nós conseguimos fazer essa revolução no nosso meio, essas grandes descobertas, grandes inventos. Mas isso em 1945. Em 2010, em apenas um ano, nós temos a capacidade de um raciocínio tão grande. Por isso que a gente vai entrando nessa alta tecnologia, nessa ciência cada vez mais assim, avolumada, né? E agora, no ano 2020, segundo essa revolução, no ano 2020, em apenas 12 horas, nós temos a capacidade de grandes descobertas. Vejamos aí os inventos, vejamos aí os GPS, vejamos aí os códigos de barra, os QR Code, vejamos. Mas isso é coisa primitiva. Primitiva. Olhamos o tanto, o tamanho. Então, nenhum de nós, desses bilhões de almas que nos encontramos aqui na Terra, está aí como se estivesse oculto, escondido, ninguém está vendo, ninguém está sabendo. Muito mais do que se possa imaginar. Quando nós colocamos o nome de uma pessoa num livro de radiação, de prece, quando fazemos uma prece, há uma equipe, nós sabemos que hoje há uma equipe vinculada a um desses livros, nós temos vários, onde nós colocamos nomes de pessoas aí, uma lista. Já começa a se formar equipe, essa equipe não está presente ali, porque eles são espíritos de alta elevação, eles têm muito trabalho a fazer, mas eles estão vinculados com essa equipe. Quando nós colocamos o nome, já sabe quem é, de onde está, o que precisa. Então, são coisas fantásticas. Mas tudo isso graças a essa questão do Novo Testamento ao Evangelho de Luz, mas do Novo Testamento à anterioridade que vem e emana em nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, é muito assim, importante, é uma coisa que nos chama muita atenção, é muito emocionante até, mas o nosso profundo agradecimento pela presença de vocês junto de nós, nos acompanhando, mas raciocinemos, busquemos a nossa razão, para que a gente possa perceber, e quando a gente está com Deus, está com o Cristo, com esse governador supremo, os rumos que nós estamos tomando para essa grande mudança implantada por Ele, que Ele diz assim, da implantação do reino de Deus, desde a vinda dEle, que se movimenta, ganha velocidade, para culminar no mundo da regeneração, que está muito próximo. Então, a notícia que nós temos para todos é que dias melhores estão chegando. Esses tempos difíceis um dia irão se acabar, porque os meus discípulos serão reconhecidos, diz ele, por muitos se amarem nesta nova era. Que a paz do Cristo esteja presente na vida de cada um. Muito obrigado. Então, nós vamos fazer a nossa prece aqui de agradecimento. Nós, em primeiro lugar, nós queremos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, pela misericórdia, pelo infinito amor, de permitir que pudéssemos estar aqui reunidos na intimidade desta casa, na intimidade dessa sala, na presença de uma multidão de espíritos que fazem parte da falange de Deus, de Cristo, esses benfeitores. A nossa profunda gratidão por tudo isso.
Mas nesses momentos de muito sofrimento, nós queremos rogar amparo e proteção para todas as famílias. Há muita gente doente. O câncer está fazendo uma devassa, mas não estamos sós. Porque os cânceres, eles podem estar matando corpos, mas não estão matando os espíritos eternos. Porque Deus está presente, Jesus está presente, e nós rogamos amparo e proteção por todos aqueles que se encontram internados, vivendo momentos difíceis, em cada lugar do nosso orbe terrestre, pelos desesperados, pelos aflitos, em particular pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul e em toda parte. Que a paz do Cristo esteja presente nas suas vidas, agora e sempre. Muito obrigado.